Olá, seja bem-vindo ao workshop Manejo de Pastagem. Eu sou Wagner Pires, especialista em manejo de pastagem há quase 40 anos. E aqui eu vou te ensinar como dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Eu vou te provar que é perfeitamente possível você ter um pasto lucrativo e dobrar a sua rentabilidade, mas você não precisa acreditar somente em mim. Veja agora alguns depoimentos de pessoas que aprenderam comigo como fazer isso. Vamos lá. Vamos supor, eu tinha, quando eu comecei a pastagem, ali umas 3.800, 4.000 cabeças de gado, né? Eu não aumentei a área, eu diminuí a área. Hoje eu estou entre 6.100 e 6.200 cabeças, na mesma área. Eu saí de 0,90 para 1,8, 1,9. Eu dobrei a capacidade. E eu melhorei pasto, por exemplo, muito pasto meu eu melhorei só fazendo divisão, passando herbicida, limpando juquira, né? E fazendo esse manejo de 8, 10 dias por piquete, né? O método e a informação, vamos dizer, né? Isso aí te permite você ter pastagem de qualidade o ano todo, porque você aprende a respeitar a fisiologia da planta. Nós estamos hoje na faixa aí, Wagner, no verão, a gente trabalha com uma lotação aí de 2,2, 2,3 animais por hectare, sabe? Cabeças, né? A gente tinha praticamente nós conseguimos quase que dobrar a lotação, sabe? Com um conhecimento que me foi passado, que eu adquiri, dá a segurança de você saber que não é assim, não é toda área que é passível de ser gradeada e ter que começar do zero tudo de novo. E isso tem um custo muito grande, né? Só de você não ter que fazer isso, hora máquina hoje é muito caro, né? Óleo diesel muito caro, peça de maneira geral muito cara. Então, se você não ter que fazer essas operações pesadas, isso proporciona com certeza um melhor resultado para a propriedade, sem sombra de dúvidas. Nós tínhamos aqui na fazenda uma lotação baixíssima, uma produção muito baixa. Fizemos correção de solo, adubagem de pastagem, dividimos pastos e hoje aqui na fazenda a lotação mais que triplicou com as orientações do Dr. Wagner Pires, onde estamos aqui num período de transição da seca para as águas. A região aqui é muito desafiadora, mas apesar disso, seguindo as orientações do Dr. Wagner, a produção nossa realmente mais que triplicou. E passamos de 500 a 600 cabeças aqui nessa área de engorda a 1.200 a 1.500 cabeças, dependendo do período do ano. Houve um aumento substancial de utilização da fazenda. Você viu? Todos esses são pecuaristas que dominaram o manejo de pastagem nas águas e na seca e conseguiram multiplicar a rentabilidade da sua fazenda. E você sabe por quê que eles conseguiram? Eu vou te dizer, porque eles pararam de enxergar problema e passaram a enxergar oportunidade. É isso que eu quero, é essa mudança que eu quero de chave de você. Você enxergue oportunidade no seu negócio, oportunidade de crescimento, porque a pecuária no Brasil não para de crescer e você vai crescer junto com ela. Agora eu imagino que você esteja morrendo de curiosidade para saber quem é o Wagner Pires, por que o Wagner Pires está aqui hoje com você e qual é esse método que eu vou te apresentar para mudar a história da sua fazenda. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Minha história eu comecei lá em 85. Formei em 84 e comecei a rodar o Brasil inteiro trabalhando para empresas de semente. As empresas me colocavam para visitar fazendas no norte, no centro-oeste, no oeste, e eu pegava o meu fusquinha e rodava o Brasil afora, visitando pecuaristas, auxiliando, fazendo palestras, fazendo treinamento e vendo a realidade do pecuarista, aprendendo as suas dificuldades e encontrando soluções. E eu tive a oportunidade de ver boas fazendas que estavam se acabando, fazendas que tinham um grande potencial com baixa lotação,
Pecuarista não sabia por onde tocar e por onde avançar. E no Brasil só se falava em intensificação. A palavra de ordem era intensificação. Todas as fazendas que eu ia, o pecuarista queria intensificar, mas quando ele entrava no processo de intensificação, a fazenda rapidamente se estragava e ele não enxergava o porquê das coisas. Então eu falei, eu preciso mostrar para o pecuarista onde estão os erros dele. Mas isso só não bastava, até que um dia eu falei, chega, agora eu vou tocar o meu negócio, vou fazer um voo solo. E eu comecei a estruturar o meu projeto. Precisava o quê? Precisava organizar como é que ia ser a caminhada dele, porque eram muitas coisas que ele precisava fazer e ele não tinha esse discernimento. O que fazer, quando fazer, como fazer. E foi aí que eu criei o método Wagner Pires. E quando eles começaram a implementar, tudo começou a clarear. Os resultados começaram a vir. O pecuarista conquistou a autoestima dele. A equipe ficou motivada. Os números, o rebanho, o gado pastando, o gado ganhando peso e a pastagem recuperando. E hoje eu já passei de mais de 2.000 pecuaristas que aplicaram e obtiveram resultados no meu método. E por que eu resolvi compartilhar esse método com você? Para você encurtar mais o seu tempo de aprendizado, para você não perder mais dinheiro, para você estancar a degradação das pastagens na sua fazenda, para você não errar, porque o erro é caro. E eu me sinto na obrigação de divulgar ao máximo o meu conhecimento. Essa é a minha missão de vida. Ajudar cada vez mais o pecuarista e a pecuária brasileira. Dizem que as pessoas valem pelo que sabem, mas mais vale aquele que sabe como dizer aquilo que sabe. E uma coisa que eu prezo é de falar numa linguagem simples e prática para você entender e aplicar. Eu vou te contar agora que esse método ele está ao seu alcance, não é só aos grandes pecuaristas do Brasil, ou não serve só para gado de corte, pode servir também para gado de leite. Vamos dar uma navegada comigo. Essa aqui é a fazenda Igarapé, tá lá no interior do Maranhão. Quando eu cheguei na fazenda Igarapé em 2002, era uma fazenda que ainda ela tinha uma taxa de lotação muito baixa, 0,87 cabeças por hectare, aproximadamente 2.000 cabeças. Eu implantei o método Wagner Pires e gradativamente nós fomos aumentando, fomos crescendo a fazenda em divisões e no rebanho, e a fazenda se sustentando. Já em 2013, nós estávamos com 1,86. Meu amigo, nada, aqui a fazenda aumentou 113%. E ela já contava com 257 divisões. Ela parou por aí? Não. Ela entrou na segunda fase do método Wagner Pires e ela continua crescendo mais ainda até agora. Veja aqui algumas imagens da fazenda. Como é que ela era antes e como é que ela é agora. Eu tenho também uma outra fazenda lá em Jussara para te apresentar. Jussara é uma região muito boa de fertilidade, porém um clima difícil. E o pecuarista enfrenta questões de plantas daninhas que atacam a pastagem. O pecuarista estava desorganizado e desmotivado. Olha como estava antes e como foi ficando as pastagens dele. E ele foi implementando passo por passo, aos poucos, e depois foi dividindo e foi crescendo. Isso, o resultado pode ser rápido. A Fazenda Roma, lá em Palestina do Pará, do Hércules Riciopo, é um outro exemplo. Eu visitei a fazenda, apresentei para ele as mudanças que ele deveria fazer e ele implementou o modelo Wagner Pires. Em menos de um ano, ele mais do que dobrou a fazenda e conseguiu rapidamente melhorar e intensificar a fazenda. Já a fazenda aqui, Serra Dourada, o dono estava meio receoso e não sabia por onde começar. Eu peguei uma área dele, implementei o sistema, o modelo Wagner Pires, e ele ficou muito satisfeito e teve bom resultado. Hoje, o modelo nosso está implantado em toda a fazenda, colhendo grandes resultados. Essa fazenda aqui é um grande desafio.
É a fazenda Dona Nina, lá em Campos Lindos, no Tocantins. Uma região muito difícil, de clima difícil e de fertilidade também. Os donos da fazenda acreditaram no meu sistema e aí implementaram gradativamente. Começamos com um sistema rotacionado e com cerca elétrica e controle de plantas daninhas. Veja que maravilha que a pastagem está. E hoje a fazenda está rodando tranquilamente nas águas e na seca e com uma alta produtividade. Então você vê que tem fazendas. Eu tenho fazenda no Nordeste, eu tenho fazenda aqui em São Paulo, tenho fazenda no Mato Grosso do Sul, eu tenho fazenda em Rondônia. Então esse método meu, ele abrange e ele tem condição de ajudar pecuaristas de todo o Brasil, inclusive você. E agora que você já entendeu o que o Wagner Pires quer fazer com você, vamos aos problemas, aos seus problemas. Eu vou te apresentar 5 erros que estão acabando com o seu pasto. E a lucratividade da sua fazenda está indo para o saco. Mas o 5º erro, que é a chave do negócio, que vai fazer você cair da cadeira, porque você acha que não tem esse problema. Segura a emoção. Primeiro erro, rapar o pasto não engorda o boi. Como assim, cara? Entenda uma coisa. O boi vem, come o capim, e o capim rebrota novamente para que o boi volte a comer o capim. Se o boi comer o capim demais, o capim não vai ter força para sair. Quando o boi voltar para comer o capim, não vai ter capim. Você está entendendo? É muito importante que o boi coma o capim e sobre capim, para você ter mais capim. Como é que é isso, Wagner? Não estou entendendo. Toda vez que você retirar o gado do pasto, tem que ter sobra de capim para capim. Essa sobra vai começar a fazer fotossíntese, a fotossíntese produz energia, produz açúcar, que faz o capim rebrotar. Se o seu boi rapar o capim, não vai ter folha para fazer fotossíntese. E aí o capim vai sair lentamente. Vai chegar a hora do gado voltar, não vai ter pasto. Então você vai perder. Então você tem que entender essa metodologia de colocar o gado na quantidade certa e retirar o gado antes que a quantidade de folha se acabe. O gado se ele comer tudo, ele vai ganhar bastante. Mas na hora que ele voltar, ele vai passar fome e você vai perder também. Vamos entender? Eu tenho aqui uma gramínea bacana e tenho folhas. E aqui embaixo eu tenho raízes. Teu pasto está lindo, maravilhoso. Você enche o pasto de boi. O gado vai comer as pontinhas primeiro. Aí o gado volta pastejando a segunda vez e come mais outra faixa. Depois, na terceira ou quarta vez que o gado vier para pastejar, o gado vai comer aqui. Aqui está localizado o que nós chamamos de gema apical. Meristema apical. Isso aqui faz o capim crescer. À medida que o gado vai baixando aqui, a raiz morre aqui e morre aqui. No final, esse gado comeu bastante, encheu a pança, só que a hora que você tirar o boi do pasto, ou o seu vaqueiro, o seu pasto vai estar assim. Pouca folha, muito talo, só talo quase, e pouca raiz. E se isso acontecer quando a chuva está terminando, você está lascado. Sabe por quê? Porque a umidade que tinha aqui no solo, ela vai lá para baixo, vai descer. Esse capim, ele não vai conseguir voltar dentro do prazo que você precisa, porque você está rapando um, rapando o outro, rapando o outro, rapando o outro. Quando você pensa em voltar para esse pasto, ele está meia boca, porque ele cresceu só um bocadinho. Ele não ficou aquele pasto bonito que eu mostrei na outra folha. E aí, sabe o que acontece? O teu gado começa a roer o pasto, começa a comer mais, e ele vai chegar no final do período das águas, parecendo um campo de futebol. E aí, esse gado,
ele vai começar a reverter. De vez ele ganhar peso, ele vai perder peso. E você vai ficar desesperado, porque você vai falar, não sei aonde que eu coloco o gado mais. Então, você tem que agir preventivamente, não pode deixar isso acontecer. O gado não pode comer mais do que 60% das folhas do capim que estavam lá anteriormente. Tem que sobrar de 50% a 40%. Menos que isso, você começa a comprometer o teu resultado, porque você fica com pouca raiz e pouca folha para fazer fotossíntese. E aí você não vai ter pasto, o gado não vai ter o que comer e o seu gado vai começar a emagrecer. É o famoso boi sanfona. Ele ganha nas águas porque comeu demais e perde na seca porque fica de menos. Você quer isso para você? Eu não quero. Nesse primeiro erro, o que normalmente acontece? O gado ganha peso demais, legal, bacana, porém o capim não volta. E aí você se lasca. Eu vou pôr o gado aonde? O maior desespero que eu enfrento nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, com os meus alunos é: Wagner, eu tô com o gado, mas eu não tenho mais aonde colocar. Sabe por quê? Rapou. Você deixou o gado rapar. E aí você perde o momento, o pasto não volta para aquela boiada gorda e bonita. Outro ponto que isso leva à miséria do boi. Quando você põe um gado num pasto que está aquém de comida do que o boi precisa, o que acontece? O boi anda mais, boi não come parado, boi come andando. Então ele vai, se ele iria comer num prazo de 6 horas do dia e o restante ficar descansando e ruminando, ele vai gastar 12 horas para comer, caminhando, andando, queimando energia. E ele vai ganhar menos peso porque ele está gastando mais energia. Então, o GMD do seu gado vai ser menor e você vai ter um prejuízo no seu negócio. O que você não pode é deixar o gado não ganhando peso e acabando com o seu pasto. Esse cenário você não pode viver na sua fazenda. Você tem que ter um cenário bonito, de boas pastagens. Você tem que estar preparado, porque em qualquer lugar do Brasil você vai ter período das águas e período da seca. E aquele pecuarista que não fica atento ao período das águas e período da seca, ele não maneja corretamente e ele não chega a dobrar a rentabilidade dele. Vamos ao segundo erro. Você acha que quanto mais você adubar, você vai ter melhor qualidade e quantidade de pastagem nas águas e na seca e vai dobrar a sua rentabilidade da sua fazenda. Sabe de uma coisa? Tá errado. E eu vou te mostrar por que isso. O que acontece? Adubar por adubar é um grande erro. Adubação é um negócio bastante técnico. Primeiro, tem pecuarista que vai lá na loja, compra adubo, joga na fazenda e não sabe se os solos dele estão precisando daquele adubo. Teve muita gente que me mandou perguntas: qual é o melhor adubo para Mombaça? Qual é o melhor adubo para terra arenosa? Não existe isso. Você tem que conhecer primeiro quais são as deficiências do teu solo. E aí você vai entrar usando. O pecuarista compra qualquer adubo que o vendedor oferece para ele. Também está errado. Você tem que saber se o seu solo é arenoso ou argiloso, porque muda. Pecuarista joga calcário e já joga o fósforo junto e faz de qualquer jeito. Está errado. Se você calcarear, você tem que dar um tempo para o calcário reagir no solo para que você não perca o fósforo. Está percebendo que existe uma série de macetes? Ô Wagner, mas adubar é caro. Depende. Depende. Se você vai adubar e vai usufruir desse adubo, ele não é caro. Você está preparado com um boi para realmente a resposta que o pasto vai te entregar, você conseguir colher o capim? Se você não colher o capim, você teve prejuízo com a adubação. Quer outro exemplo aqui? Nitrogênio.
Nitrogênio é combustível de pastagem. Tem gente que chega para mim e fala assim, vou colocar nitrogênio, só que ele não calcareou, não fosfatou, não potassiou. E aí, sabe o que vai acontecer? É a mesma coisa que você encher o tanque do carro com os 4 pneus furados. Não vai dar resultado. Percebe? Tem uma série de macetes, tem uma série de detalhes que você tem que ficar atento. Por exemplo, o nitrogênio, você pode fazer uma adubação e preparar a pastagem para entrar no período de seca. Maravilha, vai te dar um grande lucro. Tá? Mas não adianta você querer botar nitrogênio em pleno período da seca. Não dá resultado. Presta bem atenção. Não adube por adubar. E principalmente, eu preciso que meu capim cresça bastante, porque eu vou ter boi para colocar. Legal. Se você não tem, a fazenda está folgada, não adube agora. Ah, então não vou adubar, Wagner? Não é isso que eu estou falando. Você tem que tratar o pasto como uma cultura, como uma lavoura. O milho, ninguém planta milho sem adubar, ninguém planta cana sem adubar, ninguém planta soja sem adubar, mas você tem a coragem de plantar o capim e nunca adubar. Tá errado. Se você quer ter uma vida longa para o seu capim, se você quer ter sustentabilidade, ou seja, intensificar o seu negócio sem estragar, usar a sua pastagem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade, você tem que adubar, você tem que respeitar as necessidades da planta. Para você ter um resultado melhor, você precisa adubar. Tem gente que aduba quando forma o pasto, depois nunca mais aduba. E o pasto vai estragando, vai estragando, vai estragando, vai estragando. Aí depois de alguns anos ele toca fazer aquele pasto outra vez. Eu vou te mostrar que o pasto, a reforma de pasto é muito mais cara do que a recuperação. E mais caro ainda do que a manutenção. Então, o correto é você fazer as correções, fazer a adubação, da forma correta e de vez em quando você vai lá e repõe, e repõe, e repõe mais um pouquinho e vai sempre repondo e o teu pasto vai estar sempre produzindo e andando a 100 por hora. É isso que eu quero, resultado para você. Ah, tem gente que acha que adubar é caro, adubar não dá resultado. Ele não sabe que um boi de mamanda caducando, ele extrai do solo. Um boi de 450 quilos, ele leva para o frigorífico 4,5 kg de fósforo. E fósforo, cara, não cai do céu. Então, quantos bois já saiu da sua fazenda? Quantos bois você já comeu o fósforo que você tem lá? E você nunca repôs. Então, meu amigo, você tem que fazer certo porque é importante você adubar sim. Erro 3. Combater plantas daninhas é errado? Não resolve? Como assim, cara? Eu sempre ouvi seus vídeos, Wagner, você falando da importância de controlar a planta daninha. Você está falando que não resolve? Eu vou te mostrar a partir de agora. A forma de você combater as plantas daninhas, elas podem estar errado. Tem gente que preconiza o quê? Vamos usar roçadeira, porque roçadeira é rápido, é econômico e vai resolver o seu problema. Engano! Tá te enganando. Por quê? Porque você vai eliminar a planta daninha? Não. Você vai podar a planta daninha. E ela vai voltar depois com muito mais força. Tem uma invasora lá no Maranhão que se chama pindoba. Aí o pecuarista entra com roçadeira e passa a roçadeira. Cara, quando ele está chegando no final do pasto, e olha que a roçadeira vai rápido, já cresceu um tanto assim. E vai crescendo. Uma semana depois, tá cheio de folha nova. Não resolve o problema. É paliativo. Você pode às vezes, roçar, desafogar o pasto, e quando você roça, sabe o que você roça junto? Capim. Então, toda vez que você for entrar com uma roçadeira, antes você tem que colocar o boi para pastejar o capim. Combater errado
com roço, com foice, você não resolve o problema. A planta volta e volta com mais força. Tem um equipamento no mercado que se chama mata-broto. Muito bom para descompactar o solo, mas ele não mata broto nenhum. Passa 2 anos sem nenhuma invasora. Tá? E o pecuarista fica feliz da vida. 2 anos depois, começa a aparecer a invasora para cima da terra. Aí o pecuarista vai lá e resolve controlar. E nada mata aquela planta. Sabe por quê? Porque 40 centímetros de profundidade lá embaixo forma-se uma grande batata na raiz, onde está toda a energia daquela planta está armazenada lá embaixo. Para eliminar aquela planta, você vai ter que escavar, chegar naquela batata e aplicar o herbicida. Um alto custo de mão de obra você vai enfrentar. Então, muito cuidado com esses implementos aí, porque eles vão te dar uma dor de cabeça muito maior lá na frente. A planta daninha, ela vai competir com o capim. Se tiver planta daninha lá no seu pasto, ela vai roubar água e nutrientes do capim para ela. Se você tem um pasto sujo com plantas daninhas, não adianta você querer adubar. É fundamental você primeiro eliminar as plantas daninhas. A planta daninha tira o vigor da pastagem, e é principalmente quando? No período de seca. Então, com plantas daninhas, você não vai conseguir manejar o seu pasto nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade. É fundamental que você faça o controle, comece o controle e tenha em mente que você não vai conseguir fazer o controle tudo de uma vez. Você vai controlar o primeiro ano, no segundo ano você vai lá e faz uma segunda aplicação, no terceiro ano você faz uma catação, a partir daí o pasto vai começar a ficar mais limpo. O que você não pode é não fazer nada para eliminar as plantas daninhas. Não fazer nada para fazer o controle. E tome muito cuidado. Por quê? Porque existem umas invasoras aí, de folha estreita também, que estão tomando conta da sua pastagem. Então, muito cuidado. Ah, Wagner, mas é caro. Caro é o seu pasto se degradando cada vez mais. Caro é as plantas daninhas cada vez mais aumentarem na sua fazenda. Então, é fundamental você ficar atento a isso e fazer da forma certa, do jeito certo. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tinha plantas daninhas e aqui o pasto está limpo. Sabe o que aconteceu? Você valorizou a sua fazenda. Quarto erro: rotacionado é perda de tempo e dinheiro. Como assim? Vixe, para! Vou te mostrar. Cara, rotacionado significa intensificar. Imagina você andando com o seu fusquinha, bem como eu lá atrás, quando eu formei, bem devagarinho a 60 por hora. Mas o fusquinha está desalinhado. E aí o que acontece? Eu ando pouco. Eu vou da minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para casa. Minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para casa. Vou levar uns 6 meses para alinhar, balancear ou trocar o pneu. Agora, se eu pegar o meu fusquinha com o pneu desalinhado, desbalanceado e sair viajando pelo Brasil, rapidão o pneu se acaba. E eu vou gastar dinheiro e vou ter que trocar pneu. Isso é erro. Você fazer um rotacionado de forma errada, isso sim é erro. Se você trabalha a moda antiga cometendo erro, você não vai errar tanto como fazer um rotacionado da forma errada. E eu vou te explicar agora. Tem gente que faz o rotacionado e ele não se preocupa com os detalhes. Por exemplo, a adequação de carga. E enche de boi lá no pasto. Erra. Você tem que tomar muito cuidado quando você faz um rotacionado e vai adequando devagarinho, até você acertar. Quem vai comandar o resultado do rotacionado
é o seu olho e do seu capataz, do seu vaqueiro. Mas antes disso, você tem que ir ajustando a carga ao período das águas e período da seca. Bebedouro, localização do bebedouro. O pessoal erra demais. Às vezes põe o bebedouro muito longe do fundo do piquete. E aí o gado não vai lá comer, não bebe a quantidade de água, falta água para o gado, e água é comida também, então aí o cara erra, acaba errando. Formato do piquete é outro erro gravíssimo que acontece numa fazenda. Quer ver só? Eu fui nessa fazenda aqui, ó, fui chamado para ir, cheguei lá, a fazenda estava inteira rotacionada. E aí eu olhei para o mapa, falei para a dona da fazenda, ó, a senhora está estragando seu pasto aqui, 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 e fui apontando para ela os lugares. A mulher começou a vermelhar, achei que ela ia morrer. Mas ela falou, por que aconteceu isso, seu Wagner? Eu falei, eu tô vendo aqui, mas como, seu Wagner? Foi feito errado a divisão. E aí eu expliquei para ela, desse ponto aqui, que é a praça de alimentação, até aqui, passava de 1.000 metros. Um absurdo. Essa distância não pode, a distância média não pode passar de 500 metros. O gado não pode andar tudo isso. Por quê? Porque o gado vai queimar muita energia. Energia que era para ser convertida em peso. Então o pecuarista não vai ter a lucratividade que ele deveria ter. E quando o gado caminha muito no rotacionado, ele acaba provocando erosão. Muitos rotacionados feitos em área de morro, a gente tem que evitar que o gado desça para beber água e suba para comer o capim, porque começa a provocar erosão. Todos esses detalhes você tem que estar atento. Então é fundamental que essa distância seja até 500 metros, porque o gado vai beber água 5 vezes por dia. E aí o que acontece? Ele não vai comer o capim lá do fundo que está muito longe. Então sobra capim lá no fundo e aqui no entorno da praça de alimentação o gado come demais e acaba com o pasto. Então você perde na próxima praça de alimentação e perde lá no fundo porque o gado não comeu. Perda geral. Resumindo a ópera, ela teve que desmanchar tudo, desmanchar a cerca de aroeira, desmanchou tudo e teve que fazer tudo novamente. E aí eu apresentei para ela esse novo projeto. E aí ela implantou devagarinho, gradativamente e deu resultado. Observe você aqui, ó, olha que modernidade a fazenda. Corredor, o vaqueiro entra por um lado e sai pelo outro e anda toda a fazenda. Ele vê todo o gado rapidamente, ele troca o gado onde tem que trocar, ele maneja muito gado com pouca mão de obra. Isso aqui é uma fazenda moderna, isso aqui é uma fazenda que dá resultado. Olha o formato dos pastos, mais quadrado, o gado come tranquilo, o gado come com segurança, ele vê onde estão os outros, o restante, e ele come em paz. Então, tudo isso você tem que olhar. Sombra, área de lazer, corredor, praça de alimentação, tudo isso você tem que tomar cuidado. E não se esqueça de uma coisa, essa fazenda aqui, ó, Fazenda Imperial, ela fica lá em Pixuna do Pará, lá no Pará. Eu cheguei nessa fazenda em 2012, essa foto é de 2012. E aí, para minha tristeza, o dono da fazenda falou para mim assim, Wagner, os meus rotacionados estão todos se acabando. Ele não sabia que ele estava errando por falta de adubação. Porque quando você intensifica, você também intensifica a extração, então você tem que repor. Esse é um erro que o pecuarista comete demais. Ele faz o rotacionado, mas ele não alimenta o rotacionado, não alimenta o capim devidamente. E aí eu comecei a corrigir, fizemos análise, começamos a adubar, começamos a controlar a planta daninha. Veja esse pasto agora, 2023. A fazenda mudou. A forma da fazenda trabalhar mudou, o dono mudou e não errou mais. E conseguiu uma alta lucratividade. Por quê? Porque deixou de errar. Então, rotacionado é muito importante, mas você tem que fazer certo todos os passos para não errar e ter o melhor resultado. O que eu quero? Eu quero que o seu rotacionado não vire pizza. E amanhã você venha falar que boi não engorda trocando de pasto. É um conceito errado.
Boi não gosta é de passar fome. Boi precisa trocar de pasto, sim. O boi precisa comer bastante capim e o capim tá fácil para ele, sem ele andar muito. O rotacionado respeita a fisiologia da planta e o gado come o melhor capim na melhor quantidade e te entrega o melhor resultado nas águas e na seca. E com certeza dobra a sua rentabilidade. Não erre mais, ok? Olha, eu te apresentei 4 erros. E você deve estar de cabelo em pé e falar, puta merda, Wagner. Então eu não estou fazendo nada certo. Calma. Porque veja bem, você não sabia de tudo isso que eu estou te falando agora. A partir do momento que você vem, participa das minhas lives, participa do meu workshop, me acompanha, aprende, me escuta, vê as coisas, vê o que eu estou te entregando, estou te mostrando, você tem conhecimento da forma correta que você tem que fazer. Eu quero que você participe comigo. Eu quero que você aprenda, eu quero que você mude a sua forma de pensar, mas acima de tudo, eu quero que você não erre mais, porque o erro é caro, o erro trava o seu desenvolvimento, trava o seu negócio. Então, não tenha medo, calma, continue me acompanhando e eu tenho certeza que dessa forma você não vai errar mais. Bora pro 5º erro? Então, te prepara, acalma aí, que agora vem a adrenalina. Vamos lá! Fazenda cheia de boi não dá lucro. Como? Esse cara tá louco? Não, calma, que eu vou te explicar. A melhor forma de você estragar a sua fazenda é colocar mais gado do que ela aguenta ter. Se você comprar um carro e começar a colocar mais peso nessa caminhonete do que ela aguenta, rapidão você vai estragar a suspensão dela. Rapidão a lataria vai começar a bater e o carro vai se acabar. Eu quero que a sua fazenda seja sustentável e não se estrague. Eu quero que você maneje a sua fazenda nas águas e na seca e dobre a sua rentabilidade. Ponha dinheiro no bolso. E se você encher mais do que a fazenda aguenta nas águas, você não vai ter pasto na seca e você não vai conseguir atingir esse resultado de dobrar a sua lucratividade. Quando o pasto está bonito, como está esse pasto aqui, o dono da fazenda fica tarado para comprar gado. E aí, bicho, vai pro leilão e compra. E começa a trazer para a fazenda. E pior ainda, que me deixa pé da vida, é ele não falar para mim que está trazendo mais gado para a fazenda. A fazenda Roma, aconteceu isso. O seu Hércules começou a comprar. Os vendedores começavam a rodear a fazenda igual o urubu fica rodeando carniça. E aí o Hércules pegou e começou a comprar. Um belo dia, o filho do Hércules me ligou. Wagner, pelo amor de Deus, vem pra cá. A coisa tá feia. O que acontece? Quando você põe mais gado que a fazenda não aguenta, a pastagem não aguenta, e a gente estava em fase ainda de recuperação lá na fazenda, vem em período de seca. E aí o que acontece? O gado se lasca, a fazenda se lasca, o gado começa a perder peso. Você já ouviu falar do boi sanfona? É justamente isso. O gado ganha peso nas águas e perde na seca. Então, vamos começar a fazer gestão para a gente não errar e ter lucratividade nas águas e na seca e dobrar a nossa rentabilidade. Então, é ilusão você em botar mais gado no pasto do que ele aguenta. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção do pecuarista: quantas cabeças o senhor tem na fazenda? Estou com 2.000 cabeças. O senhor tem comida para as águas e para a seca? O senhor tem comida para esse gado, para levar esse gado até o final, o embarque? Esse gado não vai passar falta de comida em nenhum momento? Se o pecuarista me responde todas essas perguntas, beleza. Mas normalmente o pecuarista não sabe o que vem pela frente, não sabe o clima, a condição climática que ele vai enfrentar e ele não está preparado. Então você tem que se preparar para isso se você quiser ser
um grande pecuarista, dobrar a sua rentabilidade na fazenda, mesmo nas águas e na seca. Para com esse negócio de botar mais boi. O pecuarista ele tem sede para ver o pasto dele cheio de boi. Só que ele esquece, quanto mais boi ele coloca no pasto, o pasto vai sujando mais, o pasto vai rebrotando mais lentamente e o patrimônio dele vai se estragando. Você tem que ficar atento com isso e tem que mudar a sua história. O que eu quero chamar a sua atenção? Nós temos período das águas e período da seca. A taxa de lotação que você vai trabalhar aqui é uma, aqui é outra. Você tem que fazer a adequação de carga. Quando vai terminando a época da chuva, você vende o gado mais pesado e compra gado mais leve. Você troca, mantém a quantidade de cabeça, mas diminui o peso. Outra coisa, é muito importante que você conheça as áreas que estão boas, as áreas que estão em degradação e as áreas que estão degradadas. Por quê, professor? Porque na área boa você pode botar mais boi, porque a fertilidade é boa, ela aguenta, ela tem bastante capim. Na área que está em degradação, você tem que tomar cuidado, mas dependendo da forma como ela estiver respondendo, você pode usá-la. Dependendo da época do ano, você poupa elas. Agora, a área que está muito ruim e tem que ser reformada, não tem capim. E aí, lá você não adianta colocar gado, porque não vai ter resultado. Percebe que dessa forma você consegue fazer um planejamento na sua fazenda? Você tem que conhecer tudo e saber por onde começar para chegar até no final, que é dobrar a sua rentabilidade. Bom, falamos dos 5 erros. Agora eu queria falar de uma coisa muito importante para você. É um jargão que roda em tudo quanto é pecuária, tudo quanto é palestra, o pessoal fala isso. Pecuarista está acostumado a falar isso aí. O olho do dono é que engorda o gado, a boiada. Eu tenho raiva disso. Sabe por quê? Porque isso não é verdade. Não é o olho do dono. Por quê? Porque para que você enxergue e engorde a boiada, você tem que entender todos os erros. Você tem que entender o porquê das coisas. Então não é o olho, é a visão. Esse sim é que faz a diferença. Você está participando do meu workshop para quê? Para você criar uma visão de negócio, para você criar uma visão de prosperidade, de sucesso, de sustentabilidade, de lucratividade, medir o seu lucro nas águas e na seca e realmente dobrar e saber que você está dobrando. Você tem que ter essa visão. Quando a pessoa tem visão, ele se antecipa aos problemas. Ele sai na frente de forma proativa. Antes que o problema aconteça, ele já tem a solução. É isso que eu quero de você. Não é o olho de dono que engorda a boiada, não. É o conhecimento que você vai adquirir comigo. Você transformar esse conhecimento em resultado, em ações que você vai implementar e vai mudar antes que o desastre aconteça. Entendeu? Bom, nessa aula eu te contei a minha história, como é que eu cheguei ao meu método e por que eu compartilhei com você. Além disso, eu te mostrei que é possível dominar o manejo das pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade na sua fazenda. E te mostrei os 5 erros que você deve evitar se você quiser dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Além de ter te mostrado relatos de pessoas que conseguiram dominar o manejo e dobrar a rentabilidade das suas fazendas. E como eu disse para você, na próxima aula você vai entender a metodologia por trás de uma ótima pastagem. O que você deve fazer e seguir se quiser ter um pasto bom o ano todo, com alta produtividade e uma fazenda rentável. Nessa aula também eu vou te apresentar uma oportunidade única
mas só vendo para saber. Olha, nós estamos com uma comunidade exclusiva no Facebook. Não é qualquer um que pode participar, não. Somente as pessoas que estão nesse evento, elas têm a oportunidade de entrar, tirar as dúvidas comigo e interagir com outros profissionais e pecuaristas ligados à área. Todo mundo lá quer aprender sobre manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Se você quiser participar, é só você clicar no link aqui embaixo e rapidão você vai receber um link para você entrar. Não perca essa oportunidade, vem interagir com os outros também. Eu quero te dizer uma coisa agora no final. Quero dizer não, quero perguntar para você. Dependendo da sua resposta, eu quero que você continue comigo. E dependendo da sua resposta, pode parar aqui. Ok? Então vamos embora? O que você quer ser na sua vida? Águia ou uma galinha? Pense antes de responder. Sabe por quê? Uma águia é aquela que não tem medo de voar sozinha em grandes alturas. Você tem que ser águia. Muitas vezes você vai estar todo empolgado para fazer as diferenças, fazer as coisas diferentes e os seus vizinhos vão estar falando, isso não funciona. Uma pessoa da família está falando, não, você está jogando dinheiro fora do bapasto. Não faça isso, você vai estragar o seu patrimônio. Mantenha-se longe dessas pessoas que te empurram para baixo. Pô, mas peraí, é a minha família. Tudo bem, ó, boca fechada. Não precisa contar para eles. Isso é ser águia. As águias, elas usam a sua visão aguçada para encontrar as suas presas. Por quê? Porque a águia tem objetivo. Concentre-se nos seus objetivos. Para de pensar em dificuldade, para de pensar nos seus tropeços e pense na sua vitória. As águias somente comem comida fresca. O que eu quero dizer com isso? Não fique parado contemplando o teu boi gordo que você tem hoje. Conquiste novas alturas. Prepare-se para a seca. Prepare-se para a próxima boiada que vai vir. Prepare-se para o gado que vai nascer. Pense no futuro. Saia da mesmice. Isso é ser águia. As águias não temem as tempestades. Pô, o preço caiu. O governo mudou. Tem perigo de MST. Que se dane. Para de olhar para fora da porteira e olhe para dentro. Tenha postura, tenha atitude. Eu tô contente? Não estou. Mas eu estou lutando. E a forma de eu lutar, sabe o que é? É fortalecer você. Então, bora comigo. Vamos para frente. Vamos olhar para o seu resultado. Vamos transformar você num grande pecuarista. Ajudar a sua cidade, ajudar a sua região, ajudar as pessoas que dependem da sua fazenda. As fêmeas de águia testam a fidelidade dos machos. O que eu quero dizer com isso? Esteja cercado de águias. Esteja cercado de pessoas leais que vão te ajudar. Cuidado. Cuidado quem está à sua volta. Muita atenção. As águias, elas ensinam os filhotes a voar, empurrando-os do ninho. A águia empurra ele lá do alto do morro e ele vem caindo e até antes de chegar embaixo ele tem que aprender a voar, senão ele vai se espedaçar. Para crescer e evoluir é preciso que a gente saia da zona de conforto. Tem muito pecuarista que não dá oportunidade para o filho crescer dentro da fazenda. E aí, um dia que o filho precisa assumir, ele está cru, está verde. Se você é um pecuarista, traga o seu filho para participar das lives, participar do workshop também. Traga o seu gerente. Tenha atitude, tenha espírito de equipe, arrebanhe e traga as pessoas juntas. Quando as águias envelhecem, elas arrancam as suas penas, arrancam as suas unhas e se renovam para um novo ciclo que se inicia. Não continue arrastando contigo as coisas que não funcionam. Não faça muita mala, caminhe de peito aberto, caminhe livre. Ah, eu estou envelhecendo, Wagner, para com isso.
o simples fato de você estar envelhecendo como eu também estou, e você estar aqui, você está se renovando para um novo momento. Eu quero você comigo. A hora que você juntar experiência com conhecimento, você é o cara, você vai explodir. Então, defina os seus propósitos, obtenha conhecimento aqui comigo, habilite-se, desenvolva autoconhecimento, conheça as suas fraquezas, conheça as suas dificuldades e encare de frente. Olhe todo dia no espelho e fala assim: eu estou me tornando um grande pecuarista. Comece o dia vibrando. É isso que eu desejo para você. Vença seus medos. Não vai dar certo, eu vou gastar, eu vou perder, o que vão falar de mim? Vença todos esses medos. Vai experimentando, aprenda, firme, um passo de cada vez. Tenha foco. Pasto, pasto, pasto. Seja proativo antes de acontecer. Eu estou desafiando você a entender, a conhecer pastagem agora nas águas para preparar você para a seca. Tenha metas na sua fazenda. O que você quer para o ano que vem? O que você quer para daqui a 2 anos? Mas nesse país, nossa, é difícil a gente prever. Não importa o país, importa os seus objetivos. Questione a mim. Questione a mim. Quanto mais você me questionar, mais eu vou lhe entregar. Desenvolva resiliência. Sabe o que é desenvolver resiliência? Esteja preparado. Difíceis momentos virão. Vai vir seca, vai vir geada, vai vir chuva de pedra, vai vir praga, vai vir cigarrinha. Mas você vai superar porque você vai ter o conhecimento para enfrentar isso aí. Aceite os desafios. Você é o cara. Você é o cara que vai fazer a história, vai mudar a sua região, vai entregar para os seus descendentes, para os seus filhos e netos, uma propriedade mais produtiva e mais sustentável. E por causa disso, eu te espero no próximo vídeo e tenho certeza que você vai estar comigo. Até daqui a pouco.